Antes de eu passar a palavra para você de novo, Andréia, deixa eu só mostrar o vídeo que eu separei da fala do Putin na semana passada, né, na visita do Macron, o presidente da França, que aí eu acho que esse vídeo vai dar um direcionamento aqui para você dar continuidade e explicar esses interesses aí em relação à guerra na Ucrânia. Deixa eu compartilhar aqui com o pessoal. В военной стратегии НАТО 2019 года Россия прямо названа главной угрозой безопасности и противником. Нас НАТО обозначило как противник. Мы категорически против расширения НАТО за счет новых членов на Востоке, потому что это, представляет для нас общую угрозу дальнейшее распространение НАТО к нашим границам. Не мы же двигаемся к НАТО, а НАТО двигается к нам. Поэтому говорить о том, что Россия ведет себя агрессивно, по меньшей мере не соответствует здравой логике. А вы хотите воевать с Россией? Вы спросите своих читателей, зрителей, пользователей интернет-ресурсами. Вы хотите, чтобы Франция воевала с Россией? Но ведь так оно и будет. Наша обеспокоенность продиктована и вопросами, связанными с общей европейской безопасностью. Если Украина будет в НАТО и военным путем будет возвращать себе Крым, европейские страны автоматически будут втянуты в военный конфликт с Россией. Конечно, потенциал объединенной организации НАТО и России несопоставим. Мы понимаем. Но мы также и понимаем, что Россия одна из ведущих ядерных держав. По некоторым компонентам, по современности даже многих опережает. Победителей не будет. И вы окажетесь втянутыми в этот конфликт помимо своей воли. Agora, a questão da Rússia com a OTAN, só para terminar, é que o Putin, no vídeo, ele aceita a diferença de capacidade militar entre a OTAN e a Rússia. Então, essa proximidade da OTAN na Rússia realmente é uma ameaça real para a Rússia. Inclusive, se a gente pensa em termos geoestratégicos, é fácil ver no discurso, na narrativa, a dupla moral, você fala dupla moral mesmo, do Ocidente. Se, por exemplo, por que é parte do debate a influência ou a relação, essa aliança entre a Rússia e a Venezuela? Porque para eles, se a Rússia tivesse tropas reais na Rússia, que não tem, perdão, na Venezuela, que não tem, eles mandam assessoria militar, que é essa mesma assessoria que envia Estados Unidos à Colômbia. Inclusive, a Colômbia teve bases militares dos Estados Unidos. Os Estados Unidos estariam falando de uma guerra iminente, que eles estão, como aquela, lembrando historicamente, a questão do conflito dos mísseis na década dos 60 em Cuba. Ou seja, muita gente está fazendo essa comparação, né? Porque foi um momento ali onde a Rússia esteve prestes a atacar os Estados Unidos ali através de Cuba. E aí, se você olhar, dá para fazer esse comparativo, né? Por que os Estados Unidos podem, através da OTAN, cercar a Rússia, o território russo como um todo, e a Rússia não pode ter uma base militar na América Latina, não pode ter uma base em Cuba, não pode ter uma base na Venezuela, no Brasil, né? No próprio Brasil. Assim, não deveria ter nenhum dos dois. Mas, né? Como que funciona isso? Para os Estados Unidos, tudo, né? E para o resto, nada. Isso se chama imperialismo. Exatamente. Inclusive, aquele conflito dos mísseis foi justamente porque os Estados Unidos colocaram os mísseis na zona ocidental da Europa, né? Então, a resposta foi mandar esses mísseis para Cuba. Mas qual seria a resposta dos Estados Unidos se a Rússia fizesse o que está fazendo os Estados Unidos na Ucrânia, que enviaram armamento, se a Rússia enviasse armamento para o México, por exemplo, ou voltasse a enviar armamento para Cuba? Aí, para ver essa dupla moral de como eles estão criando uma narrativa que ajuda a seus interesses. Porque, de qualquer jeito, pensando também em quem ganha o quê, se, como está acontecendo, não houve e não vai haver, no meu
no meu ver, no meu olhar, não vai ter invasão. Os Estados Unidos vão dizer, viu? Eu avisei, a comunidade internacional se mexeu e a gente evitou. E se tivesse tido, eles iam dizer, viu? A gente sabia, nossa inteligência militar é ótima e a gente avisou. Então, nesse sentido, em termos de discurso, os Estados Unidos vão ganhar por qualquer jeito. Tenha ou não tenha. Porque desde que começaram aqueles pronunciamentos da Casa Branca, lá em novembro, o Putin começou a dizer, a gente não vai invadir, a gente está fazendo exercícios militares com a Bielorrússia, a gente está dentro de suas fronteiras, eu posso movimentar minhas tropas, né? E isso é algo que, desde a teoria das relações internacionais, você pode entender, tem uma teoria da Guerra Fria, que é a destruição mútua. Como que você me ajudou? Como você fala isso no português? Era destruição mútua. E fala outra palavra, que aí eu É lembro. assegurada no espanhol. Mas é assegurada também, é garantida. Garantida. Obrigada. Essa teoria, né, que é uma teoria realmente muito invalidada, porque, digamos, não acontece na vida real, mas na política mesmo funciona um pouco. Aquela teoria falava, na época da Guerra Fria, que se duas potências nucleares se enfrentassem, o que resultaria disso é uma destruição mútua. Ou seja, ninguém poderia ganhar a guerra e ambas nações ficariam totalmente destruídas. Que isso não acontece, né, realmente, porque normalmente os estados não têm a mesma capacidade militar, sempre tem alguém que tem mais. Provavelmente uma parte vai quedar pior que a outra, mas o que é fato é que as duas partes do conflito sofreriam enormes danos. Nesse sentido, sempre se evita o conflito e se prioriza a diplomacia. Essa é o que a gente chama, bueno, nas teorias das relações internacionais, se chama de dissuasão. Desde essa perspectiva, o que fez o tempo todo o Putin agora, você pode entender, ou poderia ser explicado a partir disso. O que ele está tentando é dissuadir tanto os Estados Unidos, em particular, como a OTAN como um todo, de um possível confronto. Ele está mostrando que tem capacidade, que ele não, que o Estado russo tem capacidade de movimentar suas tropas rapidamente à fronteira com a Europa, nesse caso com a Ucrânia, que eles têm armamento para responder um ataque, que eles têm capacidade para fazer uma ofensiva, ou seja, para começar o conflito. E isso que ele está mostrando, com aqueles tanques, todo esse negócio, é mostrar a capacidade militar para responder uma ofensiva do Ocidente. Então, não, e isso foi aproveitado na narrativa como uma amostra de ameaça. De ameaça. Mas, voltando àquela questão da dupla moral, ninguém está falando, mentira, ninguém na Casa Branca, nem os governos da Europa Ocidental, os analistas estão falando que isso que estão condenando na Rússia, por exemplo, aconteceu em setembro do ano passado, bem antes que começasse a falar sobre a possível invasão na Ucrânia, um tratado que se chama o AUKUS. É um tratado de segurança militar entre os Estados Unidos, o Reino Unido e a Austrália, para fortalecer a presença dessas nações na Ásia-Pacífico, ou seja, no Oceano Índico e no Oceano Pacífico. Esse tratado contempla a transferência, a doação de um número importante de submarinos nucleares desde Estados Unidos e Inglaterra para a Austrália, supostamente para defender as suas costas, quando a Austrália não tem nenhuma ameaça real, né? Mas eles têm a possibilidade de fizeram exercícios militares provando, tipo, a velocidade, a capacidade de movimentação dos submarinos dentro do Índico,
que foi uma questão denunciada fortemente pela China, porque essa ameaça não é para a Rússia, é para a China, que eles estão disputando geopoliticamente essa zona do mundo com a China, e inclusive por outros países da Ásia, né, da Ásia do Sul. Mas para ninguém é um problema que os Estados Unidos enviem esse armamento, que eles façam exercícios militares, mas é um problema que a Rússia mande tanques de guerra para a fronteira com a Ucrânia. É, a Rússia não pode fazer nenhum tipo de atividade militar em outro território, é aquilo que a gente estava falando, mas os Estados Unidos pode ter base militar no planeta Terra todo. Eu acho que não tem um lugar nesse planeta que não tem uma base militar dos Estados Unidos. Inclusive, Andréia, só para eu não esquecer, eu queria recomendar aqui no canal um vídeo do Jornal Antijurídico, que é um outro canal feito pelo Igor Leone. Ele fez um vídeo essa semana sobre os 20 anos de Guantánamo, e aí a gente entra justamente nessa narrativa aí que você está falando, né? Os Estados Unidos, eles violam leis de direitos humanos o tempo todo, né? Mantêm prisioneiros e ameaçam né, a soberania de vários países, sempre que ele tem o interesse, né, em algo. E aí, quando a Rússia quer se defender, né, dessa expansão, o mapa é bem claro, o mapa, ele mostra que a partir de 1997 teve uma expansão da OTAN absurda. Ó, se você olhar aqui, ó, Estônia, Letônia, Lituânia, Polônia, República Tcheca, Eslováquia, Hungria, Romênia, Eslovênia, Croácia, Montenegro, Albânia, Macedônia do Norte e Bulgária. Ou seja, e todas essas regiões, né, e todos esses países recebendo incentivo e armamento dos Estados Unidos, porque a gente sabe que a indústria bélica é que comanda, né, os estadunidenses. A economia dos Estados Unidos ela é baseada em fabricar arma, né, para conflitos. Então, eu só queria ilustrar e falar, né, dessa questão aqui que também tá bem explícita aqui no mapa, só para não perder o fio da meada disso que você está falando. Sim, inclusive, uma das demandas da Rússia nos últimos tempos é uma desescalada da transferência de armamento na Romênia, que ha sido um dos lugares. Lembrando que a Romênia também tem um problema de inestabilidade política nos últimos anos, particularmente os 2 anos atrás, com ascensos de governos ou tentativas de governos pró-ocidentais contra governos pró-russos. Então, aí está tendo, são essas partes de influência que são parte das demandas da Rússia.